Prosseguindo então nosso conteúdo, vamos falar hoje sobre o item 3 do plano de curso, que é a chamada lei de Gauss, né? E também sobre aplicações dessa lei. E isso vai ser feito no livro está no capítulo 23, tá? Vamos estudar essa lei de Gauss, e ela é uma maneira de simplificar muitos problemas de cálculo do campo elétrico que apresentem simetria. Essa lei é também uma das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, que são as equações de Maxwell. Tá? Só que para poder discutir isso, primeiro nós vamos discutir o que é vou introduzir uma ideia nova, que é a ideia de fluxo de um campo vetorial, tá? E vamos aplicar isso para obter a chamada lei de Gauss. Antes, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Gauss seria esse cara aqui, que vocês já devem ter ouvido falar lá no ensino médio, provavelmente, por ter sido, diz a lenda, que ele teria conseguido demonstrar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética quando era criança. Então talvez seja dessa lenda que vocês conheçam esse nome. Mas ele era matemático e naquela época a distinção entre as especialidades não era tão grande quanto hoje, né? Então ele também era físico. E ele fez importantes contribuições aí também para a física, né? Então isso inclui essa ideia do fluxo de um campo vetorial. Bom dia. Né? Vários estudos envolvendo campos vetoriais foram feitos por ele. Bom dia, Jerry. Então, prosseguindo aqui, a gente está no início aqui da aula ainda, falando sobre quem foi Gauss e tal. Bom, então foi esse cara. Outra contribuição importante dele também foi para a geometria, importantíssima, chamada geometria das superfícies, né? Que inclusive foi uma das coisas que conduziu às chamadas geometrias não euclidianas, né? Que inclusive uma das pessoas que desenvolveu foi um aluno dele, chamado Riemann, que desenvolveu então a geometria riemanniana, que é a base, por exemplo, da teoria da relatividade geral, né? Para quem tiver curiosidade aí de temas de física. Então esse foi o Gauss. A lei dele que nós vamos discutir, ela é uma das equações de Maxwell. O eletromagnetismo ele está formulado usando as equações de Maxwell. Nós não vamos estudar as 4 desse jeito que eu vou mostrar aqui, que é muito complicado. Mas nós vamos estudar mais ou menos assim, tá? Vamos discutir essas aqui do lado direito, que é chamada forma integral. Bom dia, Breno. Né? Então a lei de Gauss ela é essa primeira equação aqui em cima do lado direito. Não se preocupem com esse monte de integral, símbolo, triângulo e não sei mais o que, tá? Eu só estou comentando que existem 2 formas de escrever 4 equações, que são essas 4 aqui. A forma integral e a diferencial, elas são chamadas equações de Maxwell, que é em homenagem a esse pesquisador aqui, né, europeu aí do século XIX, que foi responsável por uma gigantesca síntese, né, que com os estudos dele foi possível sintetizar, reunir pesquisas de várias pessoas, muitas pessoas. Eu acho que provavelmente isso aqui deve ter sido colorido artificialmente, né, porque as câmeras dessa época eram preto e branco, mas é interessante essa foto. Então ele reuniu tudo que se sabia do eletromagnetismo na época e atribuiu um novo sentido para isso, mostrando que a luz poderia ser entendida como um fenômeno eletromagnético também. Então, em homenagem a ele que fez essa grande reunião das leis do eletromagnetismo, reunindo aqui as 4 equações, que aliás estão mais ou menos completas aí, ficou esse nome, equações de Maxwell, tá? Então hoje nós vamos estudar essa primeira equação de Maxwell aqui, essa do lado direito aqui em cima, que é a chamada lei de Gauss. Beleza? Então só para contextualizar internamente aí dentro da teoria, é isso que nós vamos estudar hoje. Ok? Então, vamos dividir aqui em 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre o que é o fluxo de um campo vetorial, que é
uma grandeza que nós precisamos estudar para poder discutir essa lei, que é aquela integral lá esquisita, que vocês vão ver que não é tão esquisita assim. Depois eu vou falar o que é essa lei, o que ela diz, o que ela significa, e depois vamos ver como é que usa isso para resolver um exercício. Tá? Então, em primeiro lugar, o fluxo de um campo vetorial é uma ideia que vem lá do estudo dos fluidos. Então, eu vou pedir que vocês, se estiverem prestando atenção, pedir que vocês deem um tempo agora no eletromagnetismo e tentem imaginar agora um fluido escoando. Um fluido é uma coisa que pode ser ou um líquido ou um gás. Escoamento nada mais é do que o movimento de um fluido, né? Porque o fluido ele não anda, geralmente ele não anda assim igual um bloco. Pode ser que isso aconteça aproximadamente em algumas situações, mas ele anda de um jeito mais complexo. E esse jeito mais complexo que o fluido se movimenta nós chamamos de escoamento. Tá, então vamos fazer uma pausa aí na eletricidade, vamos pensar agora na água escorrendo, no ar escorrendo. Existem 1000 formas diferentes dele se mover, né? E a mais simples de todas é o escoamento laminar. Laminar é quando é possível definir um caminho bem definido e ele não forma vórtices. Na verdade não é exatamente isso, é um pouquinho mais de detalhe que tem que falar, mas basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, ó, tem essa mangueira que está jogando essa água e a gente tem a impressão de que ela está parada, né? Quando a gente tira essa foto aqui, não dá a impressão que ela está escorrendo, parece um tubo de vidro curvo, mas é água que está escorrendo. É porque esse escoamento é laminar, certo? Aqui do lado direito, em cima, tem esse cara aqui, que é de um canal do YouTube aí americano, que se vocês digitarem Laminar Flow, que significa escoamento laminar em inglês, vai aparecer o primeiro resultado é esse cara aqui, que ele se diverte muito fazendo essas experiências aqui com esse escoamento laminar. E aí ele mostra, por exemplo, ó, que se está vindo aqui um escoamento laminar saindo aqui da piscina, que ele estragou a piscina só para fazer esse vídeo, aí ele coloca digamos assim, um obstáculo aqui. Esse escoamento laminar ele é tão regular que ele consegue manter essa regularidade mesmo depois de passar por um obstáculo por um certo tempo, né? E aqui embaixo tem uma vista que seria de cima de um escoamento laminar ao redor de um tubo. E aí dá para ver que ele é tão regular que ele consegue desviar do tubo e passar adiante. Só para vocês terem um padrão de comparação, o laminar é o contrário de turbulento, né? Laminar é o contrário de turbulento, então isso daqui seria mais ou menos uma ideia da diferença. Ó. Por exemplo, imagina que uma vela, um cigarro, sei lá, um papel queimando. Nessa parte aqui onde eu estou passando o mouse, ó, o fluxo, o escoamento é laminar. Aí depois começam a se formar vórtices, como vocês podem ver essas pontinhas. E aí isso é uma coisa que a gente chama de transição para turbulência. E depois ele fica bastante irregular e errático no movimento dele, né? Ou seja, várias partes vão se mover para vários lugares. Isso é um escoamento turbulento. Tá? Mas isso aqui é só um padrão de comparação, só um comentário, a gente não está estudando fluidos, certo? Professor, Oi. isso tem a ver um pouco com a entropia? Tem a ver bastante. Tem a ver bastante porque como o fluxo, o escoamento turbulento é mais desorganizado, significa que a entropia aumentou, né? E aqui onde é mais organizado, a entropia é mais baixa. A entropia pode ser um conceito que pode ajudar a entender melhor isso aqui. Mas quem estuda geralmente isso é a disciplina da dinâmica dos fluidos, né? Que tem equações específicas e tal. Mas tu pode relacionar isso também com a ideia de entropia. É interessante, né? Bom, então isso daí foi só um pequeno comentário sobre fluidos, só para a gente fazer uma analogia que seria o seguinte. O escoamento laminar, se a gente pegar aqui esse tubo, aqui ó,
Vamos pegar um pedacinho dele, vamos cortar bem aqui. Imaginando, né? Vamos imaginar que a gente pode cortar bem aqui, ó. E a água está passando aqui nesse buraco. Então a gente vai cortar e vai olhar de lado. Se a gente olhar de lado aqui, a gente vai ver as velocidades de cada ponto do fluido. E essas velocidades de cada ponto, a gente não pode desenhar todas porque são infinitas. Mas a gente pode desenhar algumas. Então vamos imaginar que isso aqui é aquela água lá que está escorrendo, né? E a gente desenha as velocidades de alguns pontos aqui, que é o que está representado nessa figura. A ideia do fluxo do campo é medir o quanto de água está passando nesse tubo por unidade de tempo e por unidade de área. Então vou repetir, o fluxo é uma medida do quanto de água está passando nesse tubo por unidade de tempo, ou seja, vai medir se está mais rápido ou mais devagar, mas também por unidade de área, ou seja, vai medir quanto está passando em relação à área do tubo. Então, se tiver uma água passando muito rápido, vai ser um fluxo alto. Uma água passando devagar, um fluxo lento. Agora, se for uma certa quantidade de água num tubo grosso, vai ser um fluxo X, digamos. Agora, se o tubo se reduz à metade e o mesmo tanto de água está passando, o fluxo vai dobrar, entendeu? Então, o fluxo é uma ideia que é de medir o quanto de água passa por unidade de tempo, mas também por unidade de área. Essa é uma ideia muito presente na física. Por isso que eu estou comentando aqui, pode ser que algum dia algum ou alguma de vocês venha a precisar disso no futuro. Então fica aí essa ideia inicial, tá? Então nós entendemos melhor o escoamento do fluido ao introduzir essa ideia do fluxo do campo. Lá no caso a gente tem o campo de velocidades do fluido. Campo significa que está em todos os pontos do espaço. Ou no caso do escoamento do fluido, está dentro do tubo, né? Isso aqui seria um tubo. Aí o campo de velocidades é a velocidade que tem em cada ponto com que a água está escorrendo, certo? Escoando, melhor dizendo, né? Então esse seria o campo de velocidade do fluido. E o fluxo é uma medida do quanto de água está passando no tubo por unidade de tempo, por unidade de área. E isso nós vamos medir através justamente do campo de velocidades. Ou seja, a gente vai saber quanta água está passando de acordo com esses vetores que medem a velocidade que está passando, por exemplo, nessa seção transversal bem aqui, ó. Então nós vamos medir bem aqui. E aqui a gente vai ver quanto de água está passando por unidade de tempo nessa área aqui do tubo, que é essa seção transversal. Nós não vamos entrar muito detalhe nisso, só queria que vocês pegassem essa ideia. Porque nós vamos pegar essa ideia e aplicar para o campo elétrico. Muito bem. Então essa grandeza, que é o fluxo, né, mede o quanto os vetores do campo, e aí vocês podem abstrair um pouco, se vocês conseguirem, né? Imagina a água escoando dentro do tubo. Aí ela vai ter velocidade. Cada ponto vai ter uma velocidade. Bom dia, Cícero. Agora tenta abstrair essa ideia e imaginar só os vetores lá no espaço representando a velocidade do tubo. Vocês conseguem fazer isso? Em vez de imaginar a água escorrendo, imagina o vetor velocidade de cada ponto. Então, digamos, se ela está... se um tubo faz isso aqui, por exemplo, ó, a água vai estar vindo mais lenta aqui e mais rápida aqui. Porque afinou, né? Isso aí é o básico lá de hidrodinâmica que a gente estuda na equação de Bernoulli, eu acho. Bernoulli. Então agora tenta imaginar que o tubo não está mais aqui e ficou só os vetores de velocidade. Vamos abstrair agora, né? O fluxo vai ser uma medida do quanto esses vetores do campo atravessam uma superfície. Então a gente vai meter uma superfície bem aqui, poderia ser um retângulo,
e nós vamos medir o quanto esses vetores estão atravessando essa superfície. Deu para entender, mais ou menos, qual vai ser a ideia? Eu entendi mais ou menos, professor. Eu vou esperar um pouquinho o senhor dar um exemplo, aí qualquer coisa eu falo com o senhor. Então tá bom. Aí a ideia agora é como expressar isso matematicamente, né? Porque a gente vai falando, mas como é que calcula, né? E nós vamos construir esse conceito, na verdade, mais ou menos aos poucos, porque eu tenho que reunir muita coisa aqui nessa aula, então eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas eu posso deixar o link depois, para quem tiver curiosidade ver em mais detalhes essa construção, mas é mais ou menos assim, ó. O caso mais simples imaginável seria o chamado campo uniforme, que é um campo vetorial constante, perpendicular à superfície. Então vamos imaginar o seguinte, ver se vocês conseguem me acompanhar aí. Ó, essas 4 linhas que eu estou pintando de laranja aqui, essas duas aqui da frente e essas duas lá atrás, tá? Elas representam que seria um tubo quadrado. Tá? Eu desenhei um tubo quadrado por quê? Para facilitar. Se for quadrado é mais fácil. Tá? Imagina um tubo quadrado e essas velocidades aqui da água escoando dentro do tubo, certo? Tenta imaginar isso. Beleza. Agora eu vou fazer um corte bem aqui e esse corte vai formar uma superfície que na verdade é um retângulo, né? Ou quadrado, tanto faz. Então eu vou cortar bem aqui e essa parte onde vai cortar de fato o tubo vai formar uma superfície bem aqui, ó. Tá? E essa superfície, nós vamos chamar de superfície S, é que nós vamos estudar o campo sobre essa superfície. Então a água está passando aqui, cada ponto da água, vamos continuar imaginando a água como exemplo, mas tendo em mente que é só um exemplo. Então a água está passando, cada ponto dela vai ter uma velocidade que é um vetorzinho desse amarelo. Cada vetorzinho desse amarelo é a velocidade da água num ponto. Então pode ser que aqui ela esteja mais rápida, a velocidade vai ser isso. Pode ser que aqui tivesse mais lenta, a velocidade vai ser essa. Certo? Então só o que vai interessar no cálculo do fluxo do campo vai ser as velocidades calculadas em cima dessa superfície que eu estou usando para cortar aqui o fluxo. Você está dando para entender? Porque se eu vou medir aqui é como se fosse um radar numa estrada. Eu só sei a velocidade do carro que está passando quando quando a arara lá, o negócio lá tirar a foto, né? Então é como se a gente estivesse tirando umas fotos aqui das velocidades e aí a gente vai calcular o fluxo a partir daqui, certo? Então só interessa a velocidade aqui, ou seja, só interessa o campo vetorial em cima dessa superfície. Agora vamos supor que esse campo é uniforme. O que é que significa? É como se fosse uma estrada que tem aqui uma arara, né, medindo aqui para multar todo mundo, e aí aqui tem os carros passando na estrada. O que é um campo uniforme? Seria o seguinte, todos os carros passam aqui com a mesma velocidade. Então vamos supor que aqui o limite é 40 km por hora. Então esse campo uniforme seria o seguinte, todos os carros passam aqui com 38 km por hora, sempre. Isso seria um campo de velocidade uniforme. Por quê? Porque a velocidade desse ponto, onde nesse momento está passando esse carro, a velocidade desse ponto não muda. Porque o próximo carro que passar vai passar com 38 também. E o próximo também. E o próximo também. Então isso é um campo uniforme de velocidades, certo? Agora se a gente supõe que esse campo é uniforme e além disso ele é perpendicular, ou seja, a estrada aqui ela é reta, se a estrada fosse assim e a gente medisse atravessado, não seria perpendicular à superfície. Então, né? Se a superfície estivesse bem aqui, por exemplo, oblíqua aqui, né? O campo não seria
perpendicular à superfície, ou então se as velocidades fossem oblíquas, se elas fossem assim, né? Mas nós estamos supondo aqui que o campo ele é perpendicular à superfície. E como é que a gente mede isso? Através desse vetor n, que é o vetor normal à superfície, tá? Então, todos esses campos vetoriais eles vão ser perpendiculares à superfície. Qualquer um que eu pegar aqui vai ser perpendicular à superfície. Esse é o caso mais simples possível, certo? Que nós estamos analisando primeiro. Então, nesse caso mais simples possível, como é que eu meço quanto de velocidade, quanto de fluxo está passando por unidade de área por unidade de tempo? É multiplicando a velocidade pela área. Simplesmente. Então, a nossa primeira ideia de fluxo é que o fluxo é o módulo da velocidade vezes a área, certo? Então, essa é a nossa primeira ideia de fluxo. O fluxo vai ser o módulo da velocidade vezes a área. Abstraindo agora, vamos imaginar que V é um campo vetorial. Pode ser qualquer coisa, pode ser até o campo elétrico. E ele é constante, tá? E ele está passando por uma superfície. Não interessa se tem de fato alguma coisa se movendo, mas interessa que o campo vetorial nesse ponto aqui da superfície é esse, e em todos os pontos é o mesmo, que significa que ele é uniforme. E além disso, ele é perpendicular à superfície em todos os pontos. Se isso acontecer, mesmo que V não seja uma velocidade, mesmo que isso não seja uma estrada, mesmo que não seja um fluido escoando, o fluxo vai ser o módulo desse campo, que é esse V, minúsculo aqui, vezes a área dessa superfície. Esse vai ser o fluxo desse campo, tá? Através dessa superfície S. Vai ser essa fórmula bem aqui. Essa fórmula aqui, certo? Então esse é o caso mais simples. Campo vezes área. Essa é a fórmula mais simples possível de fluxo de um campo. Agora vamos imaginar que o campo vetorial ele é oblíquo à superfície. Deixa eu só fazer uma coisa. Vamos tirar isso daqui temporariamente. Olha só. Agora a superfície é a mesma, o tubo, entre aspas, é o mesmo, porém, o que significa então? Se a superfície é a mesma, então a direção perpendicular a ela, que é esse N chapéu aqui, vermelho, é o mesmo, né? Mas agora vamos imaginar que o campo vetorial ele não é mais perpendicular. Então, se ele não é mais perpendicular, agora a gente pode medir o ângulo entre o campo vetorial e a superfície. Se a gente mede esse ângulo, vamos chamar ele de θ, o fluxo agora vai mudar. Por quê? Se a gente imaginar isso como sendo um fluido escoando, por exemplo, então vai entrar essa figura aqui. A gente vai decompor essa velocidade numa componente normal, Vn, e numa componente tangencial. Imagina a água escoando aqui, eu separo a velocidade dela. Essa velocidade normal vai representar a velocidade com que a água está indo da esquerda para a direita, né? Só que ao mesmo tempo ela está descendo. Só que descer não contribui para o escoamento, porque o escoamento é da esquerda para a direita. Então essa componente tangencial aqui da velocidade ela não vai contribuir para o fluxo, para o escoamento da esquerda para a direita. Por esse motivo, agora o fluxo ele vai ser a velocidade normal vezes a área. Só que a velocidade normal, nós sabemos daqui de baixo, das coordenadas polares, a gente sabe que essa velocidade normal ela vai ser o módulo da velocidade, que é v, vezes o cosseno desse ângulo, que é o ângulo entre os dois vetores aqui, a velocidade do campo e a direção normal à superfície. Então, substituindo essa fórmula de volta aqui no fluxo, a gente obtém essa fórmula que está circulada. Ou seja, se a velocidade não for perpendicular à superfície, mas sim oblíqua, o fluxo vai ser campo
que é o V, vezes a área, que é A, vezes o cosseno θ. Você não pode repetir, por favor, professor? Qual parte? Porque assim, perdão, tá passando um avião aqui. Mas se eu vou querer saber o fluxo desse campo, esse que é o senhor falou que é um caso simples, né? No caso, esse, ele trabalha só com como eu vou explicar? Ele trabalha só com valores uniformes, no caso, né? Não é variável ainda, não, né? Isso, perfeito. Tá. Aí, no caso, seria esse VN, ele é ele é como eu vou explicar para o senhor? No caso, é essa parte do cosseno, né? É cosseno? Ou é Isso é seno? cosseno. Do cosseno vezes a área da superfície. Aí esse Não, não, cosseno, no caso. O VN Uhum. é o V vezes o cosseno, que seria, por exemplo, se tu imaginar a água escoando, seria a velocidade da água vezes o cosseno. Tá, tá. Eu acho que entendi agora. Aí, no caso, o, a, o cosseno geralmente é dado ou calcula pela. Utiliza Pitágoras, no caso, em uma questão. Mas se fosse uma questão, seria dado o ângulo. Aí tu calcularia o cosseno, entendeu? Tá, ok. Entendi, sim. É isso. Porque imagina que eu estou medindo o fluxo da esquerda para a direita. Agora imagina que a água está indo de cima para baixo. Qual vai ser o fluxo da esquerda para a direita? Vai ser zero, porque a água não está indo da esquerda para a direita. Então, se a velocidade ela fosse, hipoteticamente, se ela fosse só VT, só essa componente para baixo aqui, a água não estaria passando da esquerda para a direita, então o fluxo seria zero. Então o cosseno é uma maneira de medir essa transição. Se a água fosse só de cima para baixo, o fluxo seria zero. Se ela fosse só da esquerda para a direita, seria V vezes A. Então o cosseno ele faz uma transição entre um fluxo igual a zero e um fluxo igual a V vezes A. Bem aqui vai ter uma transição que vai ser o fluxo é igual a V vezes A vezes cosseno θ. Então quando a água ela é tangente à superfície, esse ângulo θ vai ser 90 graus, o cosseno de 90 é zero e o fluxo vai ser zero então. Se a água está passando completamente da esquerda para a direita, vai ser o caso do slide anterior. Então o θ vai ser zero e o cosseno de θ vai ser 1, e aí o fluxo vai dar esse aqui. Então isso significa que essa fórmula, na verdade, ela vale para o caso anterior, para esse, e também para um caso extremo em que não tem fluxo. Agora, Entendi. Porque mesmo ela valendo por caso anterior, ela ficaria, de certa forma, por ser multiplicação, ficaria um. Então não alteraria em nada é, na fórmula, no caso, né? isso que eu estou fazendo seria uma generalização. Vamos definir o fluxo de tal maneira que o caso anterior ainda seja válido, mas que valha para um caso mais geral. Aí agora eu vou ter que pular, fazer um salto gigante para vocês aqui, porque senão a nossa aula acaba. Apesar desse assunto ser muito interessante, quantos S's? Apesar disso, a gente vai precisar fazer um salto aqui que é o seguinte, ó. Graças à discussão anterior, podemos considerar uma superfície mais geral S, tá? Uma superfície mais geral, ou seja, não necessariamente uma tela retangular, certo? E um campo mais geral V. Então a gente vai agora considerar uma superfície qualquer entre aspas. Na verdade, ela tem que ser suave, ela não pode ter bicos. Aliás, pode ter bicos, mas ela tem que ter certas propriedades matemáticas lá e tal, que a gente não vai discutir. E um campo mais geral, então não necessariamente uniforme.
e assim definir o fluxo desse campo mais geral através dessa superfície mais geral. E aí talvez vocês pensem, beleza, então para que a gente discutiu o que a gente estava discutindo? E eu já explico. É porque nós vamos imaginar essa superfície mais geral dividida em pequenos pedaços. E esses pedaços eles vão ser tão pequenos que para cada pedacinho deles vai ser isso aqui. Então, cada superfície mais geral que a gente imaginar, a gente pode dividir em pedacinhos, que é o que a gente chama de elemento de superfície, esses pedacinhos, e que os antigos chamavam de infinitesimal, né? Os antigos que eu falo, os criadores do cálculo lá do século 17, chamavam de infinitesimal, né? Então a gente vai dividir a superfície em pedacinhos e em cada pedacinho, como ele é muito pequeno, a gente pode aproximar que ele é quadrado. É tipo os videogames, entendeu? No videogame a gente imagina que o rosto de uma pessoa é suave, mas na verdade o computador ele está trabalhando com vários triângulos, né, e outras formas geométricas, só que eles são tão pequenos que a gente enxerga suave. Então o que a gente vai imaginar é isso. E também cada pedacinho da superfície é tão pequeno que a gente pode aproximar que o campo lá vai ser uniforme. E daí o que nós temos que fazer então é integrar. E é isso que fornece a definição mais geral que existe de fluxo. Mais geral que existe não, a mais geral que existe na nossa discussão, na nossa aula de hoje. Então vamos imaginar aqui, deixa só eu tirar isso temporariamente. Vamos imaginar então que a gente tem essa superfície aqui, que na verdade é uma sela de cavalo, como se chama lá no cálculo, né? E vamos supor que ela representa aí nossa superfície genérica. Vamos dividir essa superfície em quadradinhos e vamos aproximar, mesmo sabendo que os quadradinhos são curvos, vamos aproximar dizendo que eles são retos. Então nós vamos ter aqui um quadradinho, esse aqui por exemplo, e nós vamos fazer uma aproximação aqui de que na verdade isso é aquele retângulo do slide anterior e que bem aqui está o campo passando uniformemente, tá? E bem aqui vai ter uma direção normal N chapéu. Então bem aqui vai ter um pequeno fluxo que nós vamos chamar de dφ, que é um pequeno fluxo, e ele vai ser então VA cosseno θ. Só que VA cosseno θ é a mesma coisa que V escalar N vezes essa área. E como essa área é pequena, nós não vamos chamar ela de A, vamos chamar ela de dA, que é uma área pequena e um fluxo pequeno. Então quando a gente integra isso tudo, a gente vai obter o fluxo total, que é o fluxo através de toda a superfície. Então esse fluxo através de toda a superfície vai ser a integral dupla, é uma integral dupla, sobre a superfície, vamos chamar de S, essa superfície, de V escalar N chapéu vezes o dA, que é a área de cada pedacinho dessa superfície. Então essa vai ser a fórmula do fluxo desse campo vetorial. Então a fórmula vai ser φ igual a integral dupla sobre a superfície do campo vetorial V, produto escalar com o N chapéu, vezes o elemento de área dA. Essa vai ser a fórmula geral. Tá, pessoal? Vejam que tem um pequeno salto aí, mas infelizmente a gente não vai poder entrar em todos os detalhes aqui. Tá? Mas mesmo não entrando em todos os detalhes, alguém tem alguma curiosidade em relação a isso? Que eu possa esclarecer aqui?
Pode falar. Professor, o senhor poderia dar ideia de como resolveria essa integral dupla aí? Posso sim, vou fazer um exemplo. Tá bem, obrigado. E tá aqui o exemplo. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir fazer um bom desenho, mas vou tentar aqui. Vamos imaginar aqui o eixo Z, o eixo X aqui e o eixo Y. Vamos imaginar uma superfície muito simples. Qual é essa superfície muito simples? É um retângulo. Um retângulo aqui no plano XY. Um pouquinho maior para facilitar. Vamos imaginar esse retângulo aqui. Ele parece um losango, mas é porque a gente está vendo ele de lado. Se a gente ver ele de cima, dá para ver que é um retângulo. Onde bem aqui vai ser 1. E vamos dizer que aqui seja 1 e aqui seja 2. Tá? Então essa é a nossa superfície S. Tá? Isso aqui que eu estou pintando de verde é a nossa superfície S. Certo? É esse retângulo aqui. Então S é esse retângulo bem aqui. Que eu vou desenhar bem aqui de novo, só para vocês verem. Ó, vamos supor que a gente desenha ele de novo aqui visto de cima. Visto de cima ele é isso aqui, ó. Bem, aqui é 1 e aqui é 2. Tá? Esse aqui é a nossa superfície S. Beleza? Esse é o nosso retângulo. Agora vamos imaginar então que a gente tem um campo vetorial aqui, que vai ser laranja. Ah, esqueci uma coisa. Então, o vetor normal a essa superfície, ele não vai mudar nunca. Ele vai ser sempre o mesmo e vai ser o próprio K-chapéu, né? Por quê? Porque ele é paralelo aqui ao eixo Z e ele aponta para cima. Então, esse vai ser o N-chapéu, que é o vetor normal à superfície. Vetor normal e perpendicular é a mesma coisa. Então, normal é a mesma coisa que ortogonal ou perpendicular. Significa que ele forma 90 graus aqui com a superfície. Normal AS, vamos chamar só de S. E vamos imaginar então que nós temos aqui um campo vetorial. V vai ser o campo vetorial. Ele é 3 vezes E a menos 2T K-chapéu. Esse vai ser o campo vetorial. Notem que ele só depende do tempo, então ele não vai influenciar no cálculo do fluxo, como vocês vão ver. Esse T seria o tempo. Eu não vou passar exercícios para vocês em que seja muito complicado calcular esse fluxo, porque isso fica mais adequado para uma disciplina específica de eletromagnetismo, do tipo que tem nos cursos de Física e Engenharia Elétrica. Ou se a carga horária da disciplina fosse maior, tá? Então vou passar um exercício mais simples, mas nós vamos utilizar aquela fórmula mais geral para calcular, para que vocês vejam que de fato ela está lá. Então esse campo vetorial, notem o seguinte, dessa fórmula, esse campo vetorial ele é positivo, né? Porque 3 vezes E a menos 2T é sempre positivo. E ele está na direção K-chapéu, então ele vai apontar para cima. Em cada ponto aqui do espaço, como ele não depende da posição, ele vai ser sempre assim, ó. Em cada ponto aqui da superfície, inclusive na borda, ele vai estar apontando sempre para cima. Então vamos colocar alguns valores deles aqui, tá? E esse vai ser o jeito que a gente vai
pensar nesse campo, tá? Então esses vetores laranjas aqui representam o campo vetorial V. Aí a pergunta é: quanto vale o fluxo através da superfície S desse campo vetorial V? Então vamos calcular. Como é que a gente calcula? A fórmula, ela nos diz o que a gente tem que fazer. Então essa é uma integral dupla sobre a superfície S de V escalar N dA. Então a gente tem que identificar quem é V, quem é N, quem é dA e como é que a gente vai integrar isso aqui. E nós já temos essas informações basicamente, né? Vamos só reunir aqui. Então o V, ele é 3e a menos 2t K chapéu. O N, chapéu, é K chapéu também. E falta o dA. O que é o dA? O dA é o elemento de área. Então vamos imaginar que a gente divide aqui essa área em pedaços bem pequenos. Se a gente fizer isso, a gente pode dividir, por exemplo, em retângulos. Em quadradinhos, melhor dizendo, né? E esses quadradinhos, eles vão medir, no eixo X eles vão medir um dx, e no eixo Y eles vão medir um dy. Então quando eu integrar em x de 0 a 1, eu vou varrer aqui o eixo X. Quando integrar em y de 0 a 2, vai varrer o eixo Y. Então esse elemento de área, dA, ele vai ser a área desse quadradinho aqui. E como é que eu meço a área desse quadrado? É o produto de um lado pelo outro. Aliás, um retângulo, né? É a base vezes a altura. Só que a base mede dx e a altura mede dy. Então esse vai ser o dA. Agora a gente só tem que substituir isso na fórmula e calcular. Certo? Então vamos lá. Então o fluxo vai ser integral de V escalar N dA, que vai ser então a integral dupla. Vamos deixar assim, integral dupla em S por enquanto. O campo V vai ser 3e a menos 2t K chapéu, produto escalar com N, que é K chapéu também, vezes dA, que é dx dy. Então vamos passo a passo. Fica 3e a menos 2t, aí fica K chapéu escalar K chapéu. Não sei se vocês já estudaram produto escalar em física 1, então eu vou deixar só anotado aqui um formulário aqui que pode ser útil para vocês em alguma questão, que é o seguinte: o produto escalar dos versores com eles mesmos sempre dá 1. Por quê? Porque isso é a mesma coisa que o módulo deles ao quadrado, e eles são unitários. Então eles têm módulo 1. Se a gente fizer o produto cruzado, sempre dá 0. Então I escalar J, ou J escalar I, dá 0. J escalar K dá 0. E K escalar I também dá 0, tá? Então com esse formulário aí vocês podem resolver todos esses problemas. Então fica assim: integral dupla em S disso. K escalar K, como está ali na tabela, dá 1. Então eu nem escrevo. Dx dy. Aí aqui a gente se preocupa com a integral. Essa integral é em x e y. Esse termo que vem lá do campo V, ele só depende do tempo. Então ele sai da integral. Aí aqui ficou a integral em dx de 0 a 1, porque o x varia de 0 a 1, mas vamos devagar. Quando a gente tem assim a integral só dos diferenciais em coordenadas cartesianas da superfície, isso aqui é a área da superfície. Só uma observação aqui. Né? É a área da superfície. Como é que a gente sabe disso? Porque se a gente separar, fica assim: 3e a menos 2t
vezes a integral em x, ela é de 0 a 1, porque a superfície, se a gente olhar aqui, ela varia de 0 a 1, né? E em y ela vai de 0 a 2. E assim a gente varre o retângulo aqui. Então fica a integral de 0 a 2 dy. Essa primeira integral aqui dá 1 e a segunda dá 2. Então fica 3 e a menos 2t vezes... Aliás, vamos fazer devagar, senão vai ficar confuso. Vamos lá, devagar. Beleza, tá assim, né? Vamos calcular essa integral agora. Eu estou dizendo para vocês que dá área, então vocês já sabem que essa integral dá 2. Mas a gente pode fazer também passo a passo. Então vamos lá, passo a passo. Essa integral de dx dy eu calculo assim. Como não tem nada integrando, eu posso separar a integral do dx da integral do dy. Aí eu boto os limites de integração que limitam a superfície. A superfície está entre 0 e 1 no eixo x. Então essa integral aqui vai de 0 a 1. No eixo y ela está de 0 a 2, então vai de 0 a 2. Agora essa integral, se fosse uma integral de um d qualquer, vamos chamar assim um d w, essa integral dá w, né? Então a primeira aqui dá x e a segunda dá y. Só que é x variando de 0 a 1, y variando de 0 a 2. Então x variando de 0 a 1 fica 1 menos 0, y variando de 0 a 2 dá 2 menos 0, então isso dá 2. Tá? Então voltando ao cálculo do fluxo, a gente vê então que o fluxo φ ele vai ser isso aqui, né, vezes essa integral. Então ficou isso aí vezes 2, que é o resultado dessa integral, né? Então esse fluxo vai ser 6 vezes e a menos 2t. Notem que esse fluxo então ele depende do tempo, tá? E esse é o resultado do nosso exercício. Beleza, pessoal? Talvez eu cobre algo assim quando a gente estiver na segunda avaliação, porque lá a gente vai realmente precisar calcular esses fluxos na mão, para poder entender o que eu estou tentando lembrar agora, que eu sempre confundo o nome. Lei de Faraday. Então, eu sempre confundo com a lei de Ampère, mas é a lei de Faraday. Quando a gente estudar a lei de Faraday lá na frente, provavelmente só em janeiro ou no meio de dezembro, antes das festas, a gente vai precisar disso aqui de novo, mas vai ser esse cálculo aqui, tá? Desse jeito aqui. Não vai ser uma superfície maluca e um campo maluco, vai ser desse jeito aqui que a gente vai fazer, tá? Quem gostaria de perguntar sobre alguma coisa desse cálculo que a gente fez agora? Ou foi muita coisa? Vocês precisam pensar melhor. Professor, Oi. o Rodrigo Gonçalves perguntou por que integrar 2 vezes e não apenas uma? Ótima pergunta. Obrigado por trazer a questão do colega, que eu não vi aqui. Não estava olhando aqui o bate-papo. Por que 2 vezes? Porque é uma integral de superfície. Como é uma superfície, a superfície tem 2 dimensões. Então, para levar em consideração todo o fluxo através de cada pedacinho desses aqui, é preciso calcular uma área, né? Cada pedacinho desse vai ter uma área. Então, como ele vai ser uma área, essa área ela vai ser um pedaço em x, digamos assim, e um pedaço em y. Só que como esses pedaços na verdade são diferenciais, matematicamente falando, a gente tem que calcular uma integral dupla, porque vai ser uma integral em x e outra em y, né?
é mais ou menos essa a ideia. Esse aproximadamente eu vou até botar entre aspas, porque é mais complicado esse processo. Mas é bom da gente pensar também, às vezes, do jeito mais simples, mesmo que esteja errado. Então é mais ou menos isso. Ó. Uma integral numa linha é uma integral feita uma vez só. Numa superfície é uma integral dupla e num volume é uma integral tripla. Então a integral ela depende sempre da dimensão daquilo que está sendo integrado. Como a superfície tem dimensão 2, que é o eixo x e o y, é uma integral dupla. Se fosse num volume, que não é o caso do fluxo, o fluxo é sempre duas dimensões, então é sempre integral dupla. Mas se fosse em 3 dimensões, seria uma integral tripla. Mais ou menos essa é a ideia. Mais alguma questão, pessoal? Bom, então vamos prosseguir. De posse dessa ideia do fluxo de um campo elétrico, nós somos levados à ideia da lei de Gauss. E a lei de Gauss, ela se refere à aplicação do que nós acabamos de ver ao campo elétrico. Então vamos dar um passo aqui de cada vez. Nós vimos uma definição de fluxo, que é essa integral bem aí, circulada de vermelho aí, né, destacada aí. Esse é o fluxo do campo V, tá? Que nós pensamos no início como sendo um campo de velocidades de um fluido, né? Mas essa definição de fluxo ela vale para um campo vetorial qualquer. Então nós podemos aplicar essa ideia também para o campo elétrico que nós estamos estudando. Quando nós fazemos isso, nós calculamos o fluxo do campo elétrico. Acho que está meio bagunçado isso aqui, peraí. Deixa eu... Vamos tirar aqui por enquanto. Bom, então vamos imaginar uma superfície aqui, que seria esse coração aí que eu tirei do livro. Não é bem um coração, vocês têm que imaginar isso como uma casca. Então só tem essa parte da frente. É como se fosse uma casca assim, ó. Certo? Então imaginem essa casca e imaginem o campo elétrico distribuído no espaço. O campo elétrico é diferente do campo de velocidades, né? Porque no campo de velocidades a gente imagina o fluido realmente escoando de um lugar para outro. Aqui não, o campo ele está no espaço. Então vejam se vocês conseguem processar essa diferença, digamos assim. O campo elétrico não está atravessando a superfície. Ele está paradão lá, distribuído no espaço, né? Estático. Esse é o nosso ponto de vista para esse momento, mesmo que isso possa ser questionado depois. Mas por enquanto a gente está imaginando o campo elétrico distribuído num monte de vetores espalhados no espaço, que nessa figura seria essas linhas meio cinza, meio azul aqui no fundo que eu estou riscando aqui. Esse é o campo elétrico. Agora imaginem imerso nesse campo elétrico uma casca imaginária, que é uma superfície. Nós vamos medir agora esse campo nessa superfície. Então imagina que fosse, por exemplo, assim uma casca, assim um retângulo. Aí o campo elétrico, vamos supor que tem uma carga bem aqui, positiva. Ele vai fazer isso, não vai? Ele vai se espalhando pelo espaço em todas as direções e vai diminuindo aqui conforme a gente se afasta. Então, sobre essa superfície azul, ele vai ter alguns valores aqui, né? E quando a gente anotar todos os vetores aqui do campo elétrico que estão atravessando essa superfície azul,
Aí nós vamos ter o fluxo desse campo elétrico através dessa superfície. Então nós vamos ter um fluxo aqui um fluxo do campo elétrico através dessa superfície. Então vai ser uma integral dupla na superfície. Em vez de ser o campo de velocidade V qualquer, vezes um N chapéu dA, em vez de V vai ser o próprio campo elétrico. Aqui. Produto escalar com N chapéu, que é o vetor normal dessa superfície, aqui, unitário, vezes o elemento de área dessa superfície, que vai depender do formato dela. Então esse vai ser o fluxo do campo elétrico através dessa superfície. Não é que o campo elétrico esteja atravessando ela, mas matematicamente a gente imagina como se estivesse atravessando. Porque a gente tem a superfície aqui, esse S azul, e tem o campo elétrico que pode ser calculado em todos os todos os pontos do espaço. Em particular, pode ser calculado nos pontos dessa superfície. E nós vamos imaginar então todos os valores desse campo nessa superfície, que são esses vetores verdes aqui que eu desenhei. E nós vamos calcular esse fluxo então baseado nisso. Deu para entender mais ou menos aí, pessoal, a ideia? Essa superfície onde a gente vai integrar, ela vai ser de especial interesse, certo? E o principal caso vai ser de uma superfície fechada, onde dentro dela vai ter uma carga elétrica. Deixa eu só ver aqui, chegou 1 milhão de coisas aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa urgente da disciplina de vocês, que alguém falou aqui no grupo. Ah, tá. Nada urgente. Bom, então prosseguindo, seria essa a ideia do fluxo do campo elétrico através de uma superfície. E aí é muito interessante esse estudo, por quê? Porque se a superfície for fechada, vai acontecer coisas inesperadas, né? Matematicamente falando. Que é mais ou menos o seguinte, ó. Esse fluxo do campo elétrico, primeiro, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Como é que ele pode ser positivo, negativo ou nulo? Vamos imaginar que aqui tem uma carga positiva. Aqui tem uma carga positiva, gerando esse campo elétrico positivo aqui. Tá? Bem aqui tem uma carga negativa, gerando esse campo que aponta para a carga negativa, como nós vimos, né? Vimos isso. E vamos imaginar que, que bem aqui não tem carga, carga igual a zero. Agora vamos imaginar uma superfície bem aqui, outra superfície bem aqui e outra superfície bem aqui, tá? Superfícies curvas aqui. Então esse campo elétrico lá em cima, no primeiro caso da carga positiva, ele vai atravessar a superfície assim, né? Na outra superfície, o campo vai estar entrando nela, então ele vai estar assim. E nessa daqui não vai ter nada. Então esse campo vetorial, esse campo elétrico aqui vai ser zero. Não tem campo. Certo? Então, olha o que vai acontecer com o fluxo. Vamos supor que o campo vetorial bem aqui, ele está sempre para fora, apontando para a esquerda para facilitar a nossa discussão. Tá, vamos imaginar esse vetor normal sempre para fora. Na verdade, esse vetor normal depende do ponto. Então aqui desse lado ele vai estar bem aqui. Mas a gente não desenha todos, porque eu estou desenhando só
para dizer que o sentido dele é da esquerda para a direita. Tá? A gente deveria, como ela é curva, vai ser um vetor normal em cada ponto, mas não importa muito isso agora. Tá? Então esse campo saindo aqui da superfície vai ser o campo elétrico. Esse azul é o campo elétrico. Para uma carga positiva desse jeito, para uma carga negativa vai ser apontando, e para uma carga nula o campo vai ser nulo. Agora vamos ver se vocês percebem o seguinte, ó. Então aqui o fluxo ele é mais ou menos campo vezes N, né? Ele é basicamente isso, né? A gente só tem que integrar. Só que como nessa primeira situação o campo E e o N estão apontando para a mesma direção, sim, para direções próximas e para o mesmo sentido que é da esquerda para a direita, então esse E escalar N vai ser positivo. Tá? Vai ser uma situação mais ou menos assim, ó. O E está aqui, mais ou menos igual já está desenhado aqui, não sei porque eu estou fazendo. Igual essa aqui que eu estou circulando aqui, ó, na figura, vocês estão vendo? Tá? Para cada pedacinho de área, o campo elétrico ele vai estar mais ou menos na mesma direção do vetor normal aqui. Então vai estar o campo elétrico aqui, o vetor normal bem aqui. E esse ângulo entre eles, então, vai ser um ângulo menor que 90 graus. Por esse motivo, o fluxo vai ser positivo. Resumindo a história, se for uma carga positiva e do lado dela uma superfície orientada para fora da carga, e não na direção da carga, que significa esse N chapéu vermelho, ele está apontando para fora da carga. Se for nessa situação, o fluxo é positivo. Se for uma carga negativa e também a superfície apontando para fora, agora o campo está no sentido inverso do N chapéu. Então agora o fluxo, que é aproximadamente em relação ao sinal, pelo menos, E escalar N chapéu, vai ser agora negativo. Porque o produto escalar ele envolve o ângulo entre os dois. E agora o campo vai estar assim e o N vai estar para cá. Então esse ângulo θ entre eles vai estar entre 90 graus e 180. E esse cosseno vai ser negativo. O que significa que esse produto escalar é negativo. O que significa que o fluxo é negativo. E se não tiver campo, o fluxo vai ser aproximadamente E escalar N chapéu, mas o campo ele mesmo é zero. Então, independente do N, o fluxo vai ser zero. Não sei se vocês conseguiram perceber, então, que quando eu tenho uma carga positiva e uma superfície orientada para fora, que é a convenção geral, é essa, geralmente é essa, fluxo positivo. Então, carga positiva, fluxo positivo. Carga negativa, fluxo negativo. E o mais interessante, quando não tem carga, não tem fluxo, tá? Então, isso daqui é a nossa primeira aproximação em relação à lei de Gauss. É pensar essa relação entre o sinal da carga e do fluxo. Então, tem uma coisa muito simples aí, não sei se vocês estão percebendo. Porque a gente fez uma discussão super complicada, né? De uma superfície geral e um campo que atravessa não sei o que, muito complicado, mas tem por trás disso algo muito simples, que é a carga. Então bem aqui tem uma carga positiva, bem aqui tem uma carga negativa e ali tem uma carga nula. Se a carga é positiva, o fluxo é positivo. Se a carga é negativa, o fluxo é negativo. Se não tem carga, não tem fluxo. E isso é o que nos leva à lei de Gauss, é essa simplicidade, que é claro que precisaria de uma matemática maluca, mas nós vamos simplificar, tá? Beleza? Deixa eu só ver o que falta aqui.
se eu vou conseguir falar isso nesse tempo. Então, antes da gente enunciar a lei de Gauss e dizer o que ela significa, vamos ver um exemplo de cálculo do fluxo de campo elétrico. Então, vamos imaginar esse exemplo aqui do livro, que é o exemplo 23.1. Né? A aula de hoje se refere ao capítulo 23, que é justamente sobre o fluxo de um campo uniforme através de uma superfície, que é o que nós estávamos discutindo. A figura 23.6, que é essa figura aqui, mostra uma superfície gaussiana. Esqueci de falar o que é isso, mas eu já vou falar. Na forma de um cilindro oco de raio R. Essa informação é importante, o cilindro é oco. E isso não é um cilindro de verdade, é uma superfície, cujo eixo é paralelo ao campo elétrico uniforme. Qual é o fluxo φ do campo através do cilindro? Eu só esqueci de falar uma coisa, que foi sobre a superfície gaussiana. Então a superfície gaussiana, ela é uma superfície fechada que pode ou não conter cargas. Tá? Ela é uma superfície fechada, pode ou não conter cargas, né? Onde vamos calcular o fluxo. Ou seja, vamos calcular o fluxo do campo elétrico sobre essa superfície. Tá? E essa superfície é chamada de superfície gaussiana. Então vejamos um exemplo desse cálculo. Imagine esse campo elétrico representado por essa linha azul aqui no fundo. E imaginem esse cilindro aqui. O fluxo através dessa superfície vai ser um certo fluxo φ. Nós vamos separar ele em três partes. Então vai ser o fluxo da parte da esquerda, mais o fluxo da lateral, mais o fluxo da direita, tá? E aí nós vamos calcular mais ou menos aqui cada um. Então, na superfície da esquerda, como esse campo é uniforme, e ele está... Aqui que entra o que eu falei ainda agora. Como nessa superfície da esquerda, o campo está de um lado, e o vetor normal, que é esse dA, está para o outro, então esse fluxo vai ser o campo E vezes esse dA, que eu vou aproveitar para falar para vocês que eu ainda não falei. Aí vamos colocar aqui superfície gaussiana e elemento de área. Esse elemento de área que eu ainda não falei para vocês é isso aqui, é um dA vetor, ele é simplesmente o NdA, é porque cada livro escreve de um jeito. E eu, quando estava preparando a aula aqui, eu esqueci que o Halliday escreve desse jeito aqui, que eu achei que ele não fizesse isso. Mas é a mesma coisa, tá? Então esse dA é NdA. Então esse vetor dA aqui, ele simplesmente tem a direção do vetor normal e o módulo dele é o elemento de área, simplesmente isso. Então o E escalar dA é a mesma coisa que o E escalar NdA, que é o que nós já estávamos fazendo, tá? Então não mudou nada. Então para a superfície da esquerda, que é essa aqui, deixa eu só relacionar então. Essa superfície da esquerda, tá? Essa daqui é a superfície da direita e a outra, obviamente, é a lateral. O que vai acontecer? Como esse E ele está apontando para cá e o N, nesse caso, que é o próprio dA vetor, está apontando para o outro lado, então esse produto vetorial, produto escalar aqui, E escalar N, dA, ele vai ser
menos E vezes o dA. Por que menos E? Porque eles são opostos, formam um ângulo de 180 graus. O que eu estou pensando é como é que eu falo isso sem ter que falar sobre outras coisas que eu queria evitar falar. Mas já falando, eu poderia dizer, por exemplo, que o E é menos E n chapéu nesse caso. E aí quando eu calculasse o produto escalar, ficaria menos E n escalar n, que é 1. Então dá menos E. Poderia ser assim, ou então eu poderia dizer que o E ele está no eixo X, digamos assim. Já o N estaria então no oposto, né? Então seria menos X chapéu. E aí da mesma forma o produto escalar dos dois vai dar menos E X escalar X, ou melhor, I escalar I, que é menos E. E resumindo tudo aqui para não ficar muito confuso, o fluxo da esquerda vai ser isso aqui seria um pedaço só do fluxo, vai ser menos EDA. Mas se a gente fizer a mesma coisa para a direita, vai dar com o sinal oposto, porque a única coisa que vai mudar é o sinal. Então vai dar EDA. Então quando a gente integrar, a soma dos dois vai dar zero. Então isso significa que a soma do fluxo da direita com o da esquerda dá zero. E o da lateral vai dar zero também. Por quê? Vai dar zero porque o E ele está apontando agora numa direção perpendicular ao elemento de área. Porque o E ele vai ser perpendicular ao N chapéu. Então se ele é perpendicular, o produto escalar deles é zero, eles são ortogonais. Resumindo a história, somando 0 com 0 com 0, aliás, somando esse zero aqui, da soma da direita com a esquerda, e somando esse zero aqui da lateral, o fluxo através dessa superfície vai dar zero. Então, como explicar isso fisicamente? Quer dizer, o cilindro é oco, tem um campo elétrico aqui, e como assim o fluxo é zero? Significa o que isso? Tem várias coisas, na verdade, para pensar aí. Primeiro é o seguinte, se o fluxo é zero, mas ele está de fato atravessando a superfície, então isso significa que todo o fluxo que está, entre aspas, entrando lá pelo lado esquerdo, está saindo, entre aspas, pelo lado direito. E não existe fluxo lateral, porque o fluxo lateral deu zero. Porque justamente o campo elétrico passa tangente à lateral. Ele não entra e nem sai pelas laterais. Ele entra pela esquerda, entre aspas, e sai pela direita, também, entre aspas. Então é como se fosse uma água escoando. Tudo que entra do lado esquerdo sai do lado direito. Só que nós vamos estudar a lei de Gauss e ela vai dar uma explicação melhor para isso. E aí vocês, com essa lei, vão olhar para esse problema e vão dizer, ué, mas se ele é oco, o fluxo é zero. Por quê? Porque o que a lei de Gauss afirma é que o fluxo ela afirma o seguinte, que o fluxo do campo elétrico é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Essa daqui é a lei de Gauss. Ou, lembrando que o fluxo é, na verdade, essa integral aqui, a lei de Gauss pode ser escrita desse jeito que está escrito no livro. ε0 vezes a integral de E escalar dA é igual à carga envolvida.
E aí nós precisamos interpretar aqui passo a passo. Em primeiro lugar, vocês talvez estejam estranhando essa integral com essa bola. Essa integral com essa bola fechada aqui é uma integral sobre uma superfície gaussiana. E como eu disse, a superfície gaussiana ela é fechada. Então essa é uma integral sobre uma superfície fechada. E é uma convenção de que quando a superfície é fechada, a gente não escreve só a integral, a gente coloca essa bola no meio, que é para facilitar e a gente já saber que a gente está falando de uma integral numa superfície fechada, tá? Esse ε0 vocês já viram antes, né? Esse ε0 é aquela constante lá da eletrostática, que é aproximadamente 8,85 vezes 10 a menos 12, blá blá blá, né? O E aqui é o campo que atravessa essa superfície gaussiana. Calculado sobre a superfície gaussiana, tá? O dA é o elemento de área, né, dessa superfície, e o mais importante aí é esse QEnV. O que é isso? Esse QEnV é a carga envolvida pela superfície. Vou já explicar. Então a situação é mais ou menos assim. A gente tem aqui uma superfície fechada. Imagine aqui uma superfície fechada. Superfície gaussiana. Dentro dela pode ser que exista uma carga aqui. Uma carga aqui que pode ser, por exemplo, positiva. Então essa carga vai gerar um campo que nós só vamos calcular esse campo na superfície. Só vamos calcular ele aqui na superfície. Tá? Pode ser que tenha uma outra carga aqui fora. Pode ser, vamos supor que seja positiva também. Então aqui pode ser que tenha uma carga Q1, pode ser que tenha uma carga negativa Q2. E aí, mais próximo dela aqui, o campo estaria entrando, por exemplo. O fluxo desse campo, pela lei de Gauss, ele vai ser igual a carga envolvida dividido por ε0. Então, nesse exemplo aqui, a carga envolvida ela é a soma das cargas que está dentro da superfície gaussiana. Então, nesse caso, seria Q1 mais Q2, nesse exemplo. E aí, vocês percebem que essa Q3 aqui não entra. Por que não? Porque ela não está dentro da superfície gaussiana. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a lei de Gauss. E meu celular descarregou aqui. Se alguém falar no bate-papo, eu não vou poder ver. Então, se alguém quiser falar, por favor, levante a mão. Bom, só que aí o horário da nossa aula ele acabou. Então, a gente termina aqui essa parte da lei de Gauss na quinta-feira. Alguma questão que vocês queiram perguntar agora? Alguma coisa?